pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, Grazi Martimiano. Prazer, eu sou a Grazi e vamos para a primeira resenha do canal. Sim, será a nossa primeira resenha, nosso primeiro vídeo. Eu estou muito empolgada, espero que vocês também gostem desta resenha. A resenha, ela é do livro Ouro, Sangue e Lágrimas, livro este da autora Park Moon, tá? E da editora Choice. Ela é uma escritora brasileira muito amada, muito querida, e vocês ainda verão por aqui vários livros dela, várias resenhas, várias dicas. Eu já li vários livros delas e assim, eu super indico. E fora que ela tá também concorrendo agora ao prêmio da Amazon dos livros. Se vocês não sabem o que é, dá uma pesquisadinha lá e vocês vão gostar e vamos torcer para ela, porque ela é uma escritora de sucesso, ela é magnífica. Mas vamos voltar então ao livro. Então, Ouro, Sangue e Lágrimas, ele é um conto que passa-se na Rússia, na época ainda que tinha os imperadores russos. Imperadores que eram chamados ou conhecidos como Tsar, né, que foi da época do Império entre 1547 a 1917. Então, se vocês ouvirem esse nome Tsar, estamos falando sobre o imperador russo daquela época. Neste temos os personagens como Dmitri, o personagem principal, o médico psiquiatra, que vem há mais ou menos 15 anos sofrendo pela morte da sua falecida noiva, a Natasha. Então, com a morte dela, porque ele amava muito, ele acabou entrando para o mundo dos álcools, virou um alcoólatra e vivia bêbado e não queria mais viver. Simples assim. Com o seu amigo Vladimir, que sempre está ao seu lado, que sempre lhe acompanha, né, todas nessas, tentando fazer com que Dmitri levante, saia deste mundo dos álcools, né, deste mundo alcoólatra, ele consegue por fim dar aquele up no Dmitri, com que ele volte a trabalhar, volte à sociedade. Querendo ou não, já se passaram 15 anos, né? Então, com a ajuda do seu amigo, Dmitri sim resolve voltar e resolve ir para o hospital a retomar ao seu trabalho, né? Então, aí já no primeiro retorno, ele tem a grande surpresa que o diretor do hospital simplesmente fala para ele que ele vai ter que trabalhar na casa deles, né? No caso, no império, né, dele lá, e sabendo que esses imperadores, como querem tudo para já e não aceitam não como resposta, ele terá que sim ser obrigado, por caso contrário, ele, seus amigos médicos e até mesmo o hospital serão fuzilados e esse hospital acabar chegando à falência e o seu serviço à saúde e ao bem-estar das pessoas não terá valido de nada. Então Dmitri vai, arruma suas coisas e volta, né, e segue-se, para casa do Tsar, né, para o império dele. E ele simplesmente chega lá, tem uma conversa muito séria com o Tsar, mas porém o seu intuito é o quê? Vou lá, faço o meu trabalho meia boca e o Tsar me manda matar. Simples assim, já que ele não tem mais vontade de viver, então morrer para ele é a solução dos seus problemas, é o fim da sua dor eterna pela perda da sua noiva, Natasha. Então, ele, em meio às suas lembranças, né, sempre pensando em Natasha, acaba vendo ela em vários atos, em vários momentos, né, porque o seu amor por ela chega até a ser obsessivo, é doentio uma pessoa chegar a tal ponto, né, a amar alguém dessa forma. Gente, um detalhe também assim muito importante, vamos abrir aqui um parênteses assim, vocês têm que perceber o quanto a escrita da Park Moon, ela é rica, ela é assim de palavras ricas, cada detalhe, você consegue junto com o personagem entrar neste mundo, né, no qual está se passando toda a situação, você consegue imaginar todo o detalhe e fora que ela faz com perfeição essa viagem, digamos assim, do tempo. Viagem essa, ele a meio das lembranças, que volta ao seu passado, aonde acaba se explicando algumas questões sobre suas dores,
né, sobre as suas lembranças, o porquê ele está nesse estado, e ao mesmo tempo no presente, onde está ocorrendo, né? Então você não fica perdida nessa mudança de tempo. Tem sim, lógico, uma ligação entre as suas lembranças do passado, que você viaja até o passado, e quando você retorna ao presente, tem tudo uma ligação, não é perdido e é muito explicativo. Você assim se sente mesmo como se você fosse o próprio personagem vivendo aquilo. É muito rica essa escrita, essa história, ela é muito detalhista, detalhista que eu digo assim, de riqueza, de palavras fluidas, você consegue entender e não fica perdido nessa história. É muito rico, é muito bom mesmo. O seu primeiro encontro com o Tsar, ou conhecido também como Nicolau, até que não foi tão ruim quanto nós imaginávamos, já que é pintado essa versão né, desse imperador mau, né, como todos são pintados, não foi tão ruim. E neste encontro, Dmitri teve que sim assinar um contrato este que mantém-se o total sigilo do que ele iria fazer dentro do Império de Tsar, né? O que ele iria trabalhar para o Tsar no caso. Então, e a partir deste momento do contrato assinado, sua liberdade de escolha, de ir e vir, foi cessada totalmente. Ele virou praticamente mais um empregado do Tsar fazendo o que ele mandar, sem direito a negar nada, simplesmente obedecer. E qual era o serviço esse? Serviço mesmo esse que ele seria um criador de uma menina supostamente louca, supostamente fora de si, um animal selvagem. Então ele ia criar, né, cuidar dela para ver se ela melhora esta insanidade mental no qual o vulgo era julgado que ela sofria sobre isso. Então o nome dessa menina, sim, chama-se Ana, ou mais conhecida como um animal selvagem, um animal indomável. E tem Irina, que é uma das empregadas de confiança do Tsar, que era a única que sabia de Ana. Então, por que a única? Então, atrás da história de Ana, com certeza tem um segredo no qual é comprometedor ao Tsar e que seus súditos, ou enfim, qualquer pessoa, até mesmo seus inimigos, não poderiam saber, porque poderia voltar-se contra ele. Creio eu que sim, foi o que eu acabei entendendo. Então, Irina, essa uma mulher que cuidava de Ana, foi apresentada a Dmitri, e digamos assim que, gente, ela tem aquela personalidade forte, sabe? Tem uma personalidade assim sangrenta, de guerra, de puro sangue. Uma deusa da guerra ela poderia ser considerada, de tão assim forte, determinada que essa mulher era, e digamos assim também até rabugenta e mal educada. Mal educada não, digamos direta. Gosto, não gosto e pronto, acabou. Eu sou assim, eu amo pessoas assim. É papo reto, foi? Então, eu meio que me identifiquei com Irina, assim, não tão sangrenta quanto ela, porque tudo pra ela é guerra, são soldados, mas no meio que ela vive, nada de anormal que isso acabe acontecendo, né? Mas também não temos que nos impressionar, porque isso é um estereótipo russo de guerras, sangue, né? Faz parte, creio que, da cultura russa, não tão atualmente. Ainda digamos que sim, porque se vemos séries, enfim, essas coisas, ai, são os russos, espiões são os russos, tá? Mas ok, vamos voltar na história que eu acabei me perdendo, assim. Então, Ana, o que ela fazia? Ela ficava presa numa, como é que fala? Numa masmorra que estava desativada no castelo. Masmorra essa que ela vivia dentro de uma jaula, em situações, assim, precárias, horrorosas, suja, ela não dava um banho nela, era fezes, comidas, enfim, numa situação de, acho que nem um animal selvagem, como ela era definida, né, como chamavam ela, era tratado ou vivia desta forma. Infelizmente, Ana era assim. Mas até então, vamos descobrir o porquê que Ana chegou a ser tratada dessa forma. Mas espere que Dmitri vai mudar isso daí e terá muitas reviravoltas.
O seu primeiro encontro, né, o primeiro encontro de Dmitri com Ana não foi tão ruim, sabe? Ele criou tantas histórias ruins do Tsar, de Ana, do castelo, que no fim acabou não sendo nada disso. Não que era impossível, mas não foi tão ruim quanto ele pensava. Então, seu primeiro encontro foi, assim, até que tranquilo. Ele estava aos poucos conseguindo a confiança de Ana, via que ela não era tão selvagem assim, e ele começou a mudar o local onde Ana vivia, deixar a sua cela mais habitável, trocando roupas de cama, até mesmo próprias roupas da Ana, roupas essas que ele, no fim, pegou de Natasha, sua falecida noiva, que ele não conseguiu se desfazer pela dor de um apego tão grande que ele tem com a esposa. Então, a Ana usando a roupa da Natasha, as roupas de cama, enfim, ele estava praticamente transformando Ana numa Natasha. E isso estava começando a afetar a sua cabeça. Um psiquiatra meio louco cuidando de uma louca. Gente do céu, essa história ainda tem muito pano para manga. Pode aguardar isso. Em meio a alguns devaneios que Dmitri tem, nesse ele acabou recordando no momento, né, no dia em que ele morreu junto com a sua noiva, que foi no dia do seu casamento. Casamento esse que não chegou nem a ser consumado, nem deu tempo de chegar à igreja, digamos assim. O que aconteceu? Ele viu-se Ana tendo convulsões essa muito forte, que infelizmente, mesmo ele sendo médico, não conseguiu salvá-la, né? Então essa dor também com ele aumentou mais ainda, que ele tem este sentimento de culpa, né? E enfim, Natasha acabou falecendo em seus braços, que aumenta mais a sua dor. Mas Dmitri colocando Irina, só um minutinho, gente. Então, retornando, vizinhos, barulhos, me desculpem. Então, Dmitri acabou colocando Irina contra a parede e queria saber tudo quanto é custo. Por que que Ana estava naquelas condições? Por que que Ana estava naquela masmorra? O que que levou um ser humano a tratá-la daquela forma, a fazer com que uma garota tão jovem a viver daquele jeito, sendo tratada como um animal? E a tanto custo e tentando, no fim, Irina admite que Ana é uma bastarda Romanov, que seja essa, os Romanov, que eram os imperadores, os tsar da época. Então, para proteger Ana, para que os inimigos do tsar, ou até mesmo ele e sua própria família, acabassem não matando, maltratando Ana mais do que já vinham, elas bolaram um plano para que ela fosse passada por uma doente mental, um animal selvagem, porque só assim Irina conseguia ir mantendo Ana viva, né? Então ela conseguiu isso por tantos anos, mas está chegando o momento que Tsar estava falando, já chegou um ponto de dar fim à vida da Ana, né? Já que para ele também não era nada vantajoso, tinha todo esse risco, enfim, sabe, toda essa loucura que eles acabaram, né, fazendo, simplesmente para proteger a vida de Ana. E uma coisa assim surpreendente, lembra que no começo eu falei que Irina era aquela deusa russa de sangue, guerra? Pois então ela não é nada disso, gente. Chocada! Ela sim é um anjo na vida de Ana, que inventou toda essa história, que cuida de Ana, e Ana fala, Ana é totalmente sã, tanto quanto eu, quanto você. Eu nem tanto assim, né? Mas não posso dizer por você, mas enfim, foi tudo um plano e Irina tem um coração enorme, gigantesco, então surpreendam-se também junto comigo. Então, daí para a Ana sobreviver, Dmitri e Irina bolaram um plano este que teria que durar pelo menos 2 anos. 2 anos este que passariam, né, para que Ana tenha, né, a idade suficiente para ser maior de idade, que assim eles consigam forjar identidades, enfim, para que ela seja finalmente livre, livre do tsar, livre daquela loucura, livre de todos, para que ela simplesmente consiga sobreviver, consiga ter uma vida normal, como qualquer uma. Então, o que que eles fizeram? Mentiram para Tsar, correndo o risco de serem mortos,
mas risco esses que eles creem que vale muito a pena ser corrido. Então ele começa a dizer para Tsari que Ana está melhorando, mas que Ana sofre de problema do coração, problema esse parecido com sua falecida Natasha. Parecido não, Natasha tinha problema no coração, então foi essa a sua morte, né? A sua morte foi causada por um problema cardíaco devido à convulsão após. Então ele acabou usando do mesmo problema para com Ana. Só que o Dmitry tá tão envolvido no seu luto, ele tá tão ainda naquela dor que ele chega a desconfiar que Ana é a reencarnação da sua falecida Natasha, porque além das roupas, Ana tem alguns jeitos, algumas formas de falar e até mesmo frases, formas que Natasha chamava Dmitry em vida. Ele acabou ficando obcecado por isso, dizendo que sim, que Ana é a sua amada Natasha, só que porém Ana não é tão bonita quanto Natasha, que seus cabelos ruivos, Ana tinha os cabelos pretos, enfim, mas ele estava tão cego por esse luto, que ele está vendo Natasha em tudo, e Ana para ele é Natasha. Então ele começa a o quê? A se apaixonar por Natasha novamente, ou a Ana, né, primeiramente. Como diz, na hora que você lê, você tira as suas conclusões. Então ele fica assim, meio que, né, obcecado, chegando até chamar a Ana de Natasha, enfim. Mas seria possível, né, como a diferença de idades deles era tão grande, que dava mais ou menos a diferença entre os 15 anos que Natasha chegou a falecer. Então seria mesmo uma possível reencarnação de Natasha e Ana ser, né, Natasha em sua vida passada? O que você acha? Comente aqui para mim que eu quero saber da sua opinião. Mas ele, como um bom médico, acabou armando um plano de fuga da forma médica de se ver, né, gente? Não vamos imaginar com armas, nada. Qual que for a armas que ele usou, ele acabou usando seringas, né, calmantes que ele aplicaria nos soldados para que todos dormissem e nesse determinado tempo, antes de acordar, eles conseguissem a fuga, fugir dali, entendeu? E com a ajuda do seu amigo. Então, assim, é meio que esse relato que aconteceu é meio digno de um episódio do Dr. House, sabe? Aquela coisa meio maluca, planos mirabolantes, entendeu? Eu só não posso dizer que é um Grey Anatomy, porque eu nunca assisti e eu também não gosto. Por isso que pra mim é a moda Dr. House. Mas foi mais ou menos assim a fuga. Então eles acabaram sim conseguindo fugir, só que no momento de uma das fugas, Irina com certeza iria com eles, mas eu não sei se um soldado era grande demais, ou ele não aplicou, não sabe se a confusão que fez. Um desses soldados estava acordado e veio matando Irina com bum, um tiro na cabeça. E eles acabaram tendo que deixar Irina para trás, já ali jaz morta no chão, uma morte muito cruel. Porém, Irina foi-se feliz por ter conseguido ajudar Ana e Dmitry a fugir. Então, o seu papel ela fez, papel este que há muito tempo ela já vinha desempenhando. Então, o casal consegue fugir até que eles vivem uns bons tempos eles foram para a Inglaterra, se eu não me engano, na casa acho que de um amigo. Então passaram um tempo lá, mas a caça às bruxas ainda não havia acabado. Mas vamos lá, como nem tudo são flores quando se trata de Dmitry, né? Então só poderia ser o quê? Trágico, doloroso, que vocês viram que até agora esse homem só sofre, gente. Só se dá mal, não consegue ser feliz no amor, então tudo tem que ser assim, trágico, né? Mas, então, enfim, o final de Dmitry, o seu final, ele é o quê? Fúnebre, né? De tão sofrido que ele é. Mas o clímax que chega é agora do livro, pro finalzinho assim.
Vocês acham que eles conseguiram escapar de vez do exército russo? Vocês acham que, enfim, Natasha é Ana e Ana é Natasha? Essa coisa de reencarnação? Ana ficará por fim ao seu lado, já que eles se declararam dizendo que se amam. Ela ama Dmitry, mas Dmitry ele ama Ana ou ele ama Natasha? Vocês vão ter que ler para descobrir. E o Tsar desistiu da procura deles, conseguiu capturar, enfim, uma guerra se explodiu por aí, que tudo isso estava em volta de uma loucura só, entre outros por aí. E será que eles conseguiram superar todos os obstáculos de reencarnação, de Tsar, de tudo isso que a vida colocou no caminho deles? Aí vocês vão ter que ler, vão ter que conferir tudo isso, depois vocês voltam para cá e dizem para mim, né? Digam para mim o que vocês acharam, né? É tudo isso? Não, Grazi, você tá ficando louca, você tá sendo trágica demais, você tá fazendo muito teatro, você serve para fazer drama. Pode ser também. Ah, não, Grazi, não é tudo isso. Quero que vocês contem para mim a sua opinião. Só que para isso vocês têm que ir lá e conferir. E aonde, Grazi, que eu encontro este livro? Ouro, Lágrimas e Sangue, da Park Moon. Vocês encontram eles lá na Amazon, no Kindle Unlimited. É isso aí, gente. Uma hora eu consigo, que o meu inglês é péssimo. Vocês encontram, então, lá no Kindle, para quem tem a assinatura. Entrem também no IG da Choice, @Choice Editora. Depois eu coloco aqui para vocês, que tem entre esse vários outros livros que ela lançou. E detalhe, tem novidade por aí. Então depois eu conto um pouquinho, volto em outros vídeos com sinopses dos livros delas, tá? Então assim, e o precinho para quem não assina lá na Amazon é bem bacaninha, acho que não passa, acho que de R$3, é bem assim para você mesmo que curte uma leitura e irá conferir, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da resenha, peço desculpas por alguns erros, algumas coisas, porque é a nossa primeira resenha. Prometo que com o tempo eu volto aqui, vamos melhorar tanto os vídeos, quanto a fala, quanto as formas. E desculpa se ele for tão grande, mas se você gostou, lembra, joinha, like, se inscreve, comente aqui pra mim, pra saber o que você achou tanto da resenha quanto da minha pessoa, da minha forma. E sim, gente, vocês vão ver bastante mãos, tá? Eu converso bastante com as mãos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais resenhas, mais dicas de português e tudo que vocês gostam desse mundo mágico dos livros, da literatura, de letras, tá bom? Um beijão e até mais! Tchau, tchau!